Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Giralbano. Hoje é uma segunda-feira, dia 23 de junho de 2025. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado. Tudo tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. A palavra do Senhor hoje está em Josué 8. A destruição de Ai. Aleluia, glória a Deus, né? Diz assim: e disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, a sua cidade, a sua terra. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, mais uma vez, eu entro na sua santa presença, no momento João 3,30, Senhor. Que eu, a missionária Ana Giralbano, desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça, porque o objetivo do canal é pregar a tua palavra em tempo e fora de tempo, para que Jesus, ele seja proclamado através da sua palavra, que é simples, que é genuína, que é pura. Meu Deus, porque a tua palavra ela é tão tremenda, que cada dia, Pai, que eu me aprofundo, que eu chego, que eu leio mais e mais, que eu estudo ela, eu fico mais apaixonada, eu amo mais, cada dia mais eu amo a tua palavra. Amanda Sura, me dê comandai, Senhor, eu não sei viver sem a tua palavra, Senhor, eu amo a tua palavra, Senhor, eu respiro, Amanda Sura, de comandai, roxa, Amanda Saia Trindade, porque, Senhor, sem ti eu nada sou, nada serei, Amanda sou, e eu só tenho que te agradecer, meu Deus, porque o Senhor me amou, porque o Senhor me aceitou, porque o Senhor me respeitou, porque o Senhor cuidou de mim, antes mesmo de eu te amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? Aleluia, né? Igreja, eu fico muito, assim, feliz, né? De poder estar aqui com os irmãos, compartilhando da palavra do Senhor nesse dia. E a gente vê a grandeza de Deus, né? A gente ontem leu, né? Estudamos ontem sobre o pecado de Acã. As pessoas falam muito do pecado de Acã. Eu também já falei muito do pecado de Acã. Mas a gente sabe que o pecado de Acã, a gente viu ontem que o pecado dele está atrelado à nação de Israel, porque era uma unidade, ok? E o que um deles fizessem, né? Seria, como eu posso dizer, levava... Aliás, toda a nação levava a culpa, né? Mas por quê, missionária? Porque Israel era e é considerado, né, uma unidade coletiva, né? Em aliança com o Senhor Deus, ok? E a serviço dele. Então, assim, eles são o povo escolhido de Deus, o povo eleito. Então, assim, o que um fizesse, todos eram culpados. No entanto, que a palavra no 7:1 começou assim, ó. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas sagradas, né? Acã, filhos de Carmim, né? Aí vai contar. Porque Acã representava, se fosse qualquer outro, de qualquer tribo também, né? Tinha trazido mal para dentro do acampamento, né? E a gente viu, né, que no versículo 22, 7:22, a gente lê 7:21, várias situações que foi, né, que levou Acã a pecar, tá? Primeiro diz assim, não, Deus tinha falado no 15, tá? No 7:15, aquele que for pego com coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Então era uma loucura violar a aliança que Deus havia dado para o povo. E Acã violou, por quê? Ele vai dizer aqui a resposta da violação dele qual foi. No 21, quando ele viu, né? Entre os despojos, né? Porque você sabe que aquele que ganhava pegava os despojos, dividia, mas esse despojo não era para ser dividido, tá? Porque Deus queria que fosse destruído tudo, né? Deus só deu exceção a algumas coisas que era para ser levado, tá? Mas eu vou entrar em detalhes, se você for na pregação de ontem, você vai ver, tá? No anterior. Uma bela capa feita na Babilônia, da onde? Ainda da Babilônia, igreja Babilônia. 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. O quê? Ele diz assim, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Então, assim, né? O que ele fez ali trouxe maldição, né? E com isso,
O povo de Israel perdeu a guerra com o povo de Ai, tá? O povo de Ai correu atrás dos israelitas, bem dizer assim, deram uma surra nos israelitas, aleluia, glória a Deus, né? Por causa de Acã, tá? Então, assim, eles acharam que eles iam ganhar a guerra, né? Com 3.000 homens, e ali eles chegaram, né? E pelo contrário, o povo, né, de Ai, que mataram 36 deles, tá? Tá lá no 7, versículo 8. E perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os territórios na descida. Diante disso, o povo desanimou completamente, ok? Então, igreja, você vê ali o que ele fez, tá? Foi terrível, tá? Então, o que ele fez foi terrível. O que ele fez acabou trazendo a destruição, né? A perca da guerra ali, né? Do povo, tá? Perdeu. Então, foi terrível. Então, vamos continuar aqui. E é por isso, tá bom? Aí vamos lá de novo. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desamine, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e a sua terra. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Que eu, a missionária Ana Dirobano, desapareça. E que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. Porque o objetivo do canal é que a tua palavra seja pregada em tempo e fora de tempo. Para o Senhor ser exaltado e glorificado. Meu Deus, esse é o objetivo. Amém? E aí diz assim: você fará com Ai, o seu rei, o que fez com Jericó. O seu rei, dessa vez vocês poderão se apossar dos despojos dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então, o Senhor falou assim, ó, dessa vez, né, os despojos, né? O Senhor diz assim, ó, desta vez não foi igual foi com Jericó, tá? Dessa vez vocês poderão se apossar dos despojos dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade, ok? Igreja, a gente vê... Desculpa. Quando o Senhor falou assim, ó, não tenha medo, né? Se anime, porque eles estavam desanimados, tá? Eu acabei de ler para vocês aqui, no versículo 7, versículo 5, tá? A parte B. Diante disso, o povo desanimou-se completamente, tá? Por que o povo estava desanimado? Porque tinha um pecado no meio deles, que era o pecado de Acã, tá bom? Vamos prosseguir. E diz assim: então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores. Então, aí diz assim, eles escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou novamente, tá? Os enviou de noite. Com o seguinte ordem: atenção, prepare-se uma emboscada atrás da cidade e não se afaste muito delas. Fiquem todos alertas. Por quê? Porque Deus disse que era para fazer uma emboscada, ok? Então, Josué, né, como estrategista de guerra ali, que Deus havia dado para ele toda a sabedoria. Desculpa, igreja, que às vezes eu saio fora da câmera. Aí ele diz assim: eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaram da cidade. Quando os homens nos atacaram, como fizeram antes, fugiremos deles, né? Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão, estão fugindo de nós, como fizeram antes, quando estivermos fugindo. Então, aí eles começam a usar estratégia, né? Vamos fugir, né? Para eles pensarem que a gente está fugindo deles e vamos lá atrair eles para bem longe da cidade, para eles pensarem que a gente está fugindo como antes, né? Que foi o que aconteceu, né? No capítulo 7... no versículo 13, eles fugiram e depois ficaram desanimados, né? Tamanha surra que ganharam. Vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. E aí diz assim, a estratégia... Não, Josué, ele era muito estrategista, igreja. Cada vez que eu vejo, né? Ele era muito estrategista, extremamente estrategista, né? Nas guerras, né? Que Deus havia, né? Entregava em suas mãos. Então, era tremenda, assim, a maneira que, né? Josué planejava suas guerras. Diz assim no 8, depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão, faça que o Senhor ordenou, atente bem para minhas instruções. Então, quem ordenou? Deus, né? Ele fala assim no 5, depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão, façam o que o Senhor ordenou, atente bem para as minhas instruções. No 9, então Josué os enviou, eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens e ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade, né? Então, eles se prepararam para atacar a cidade e foram.
Aí diz assim no 11, todos os homens de guerra que estavam com eles avançaram, aproximando-se da cidade pela frente, né? E armaram acampamento ao norte de Ai, aonde o vale os separavam da cidade. Então, igreja, era tremendo ali, né? Desculpa que eu fui dar uma alô para os meus pequenininhos, tá bom? Mas vamos voltar lá. Então, a gente vê, né, que Josué fez toda a estratégia, né? E aí diz assim no 7, né? Vocês sairão da emboscada, 8:7. E tomaram a cidade, o Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês incendiarão. Faça o que o Senhor ordenou. Atente bem para as minhas instruções, né? Então, assim, aí eles têm que botar fogo na cidade, porque são cidades idólatras, entendeu, igreja? Então, por isso que Deus fala que tem que botar fogo, que tem que destruir, né, toda a cidade, porque essas cidades, geralmente, elas eram conhecidas como anátema, como malditas para o Senhor Deus, ok? Por serem muito idólatras. Meu amor. E aí diz assim no 9, então Josué os enviou e eles foram e ficaram de emboscada em Betel e Ai. A oeste de Ai, Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Então, Josué era super estrategista. A gente vê que, né, ele era extremamente estrategista. E ele sempre estava com quem? Com o povo, ok? Ele sempre estava do lado do povo, dando apoio. Ele era como Moisés, tá? Era o sucessor de Moisés. E aí, diz no 10 assim, na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens e ele, os líderes de Israel, partiram frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com eles avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram o acampamento ao norte de Ai, aonde o vale se separava da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 50.000 homens entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Então, assim, não era pouca gente não, tá? Era muito, era 50.000 homens. A gente tá falando de muitos homens, tá? Então, Betel e Ai, a oeste da cidade. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade, e os que estavam na emboscada oeste, tomaram posição. Naquela noite, Josué foi ao vale. Então, Josué, né, ele era super estrategista, tá? Então, ele sempre tava junto, ok? Ele tava junto ali do povo, tá bom? O verdadeiro líder sempre tá junto do seu povo. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apresentaram e levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra ele atrás da cidade. Então, assim, mas quem tinha dado essa dica da emboscada? Não foi Deus? Tá lá, né? Deus, ele diz assim, ó, você, seu povo, a sua cidade, a sua terra, vocês fará com Ai o seu rei o que fez com Jericó, o seu rei. Dessa vez poderão se apossar dos despojos dos animais, preparem a emboscada atrás da cidade, né? Então, Deus dá essa dica, né, para Josué. Deus dá ordem, tá? Que é onde atrás da cidade. Então, igreja, a gente vai ver Deus ajudando o povo, né, nessa guerra, ok? Então, Deus ajudando o povo. Mãe. Oi. Fiquei feliz com esse sino da igreja. Ficou feliz com o sino da igreja, meu amor? Oh, que legal. Deus ajudando o povo de Israel. Na outra guerra, eles perderam por quê? Por causa do anátema, por causa do que Acã havia levado ali, né? Aquele peitoral lá pro meio da tenda, né? Aquele belo, que ele viu, né? Ele pegou e levou, né? Quando o vento dispôs uma bela capa feita da Babilônia, ele levou. Então, isso fez com que o povo perdesse na guerra para Ai. Isso a gente tá falando do 7. Aí continuaremos aqui no 8. Então, a igreja, a gente vê... E assim, era muita gente, era um contingente de gente, 30.000 homens. Então, assim, era muita coisa, né? Então, assim... E a gente vê que Deus também ele faz uma ressalva aqui, que ele diz que eles podem se apossar dos despojos, né? Então, assim, agora, tipo assim, vocês vai estar destinando as riquezas para Canaã, tá? Para terra que mana leite e mel, tá? Porque eu tô no comando, então agora vocês, né? Vai que eu estou com vocês, tá? Então, igreja é tremenda aqui, Deus, ele dá... Deus, igreja, ele muda as situações, né? Então, assim, a gente não tem nem muito, né?
que questionar aqui o que Deus tinha com o povo de Israel era diferente. A gente sabe disso, não tem pra onde correr, ok? Não dá pra misturar as estações, as bolotas. No acampamento do norte. Vamos lá. No 15. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir por eles e fugiram para o deserto. Então, a estratégia era o quê? Fugir para o deserto, né? Quando chegou no deserto, você imagina. Vamos continuar. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem, nenhum ficou em Ai e em Betel. Todos foram atrás de Israel, deixando a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. Ou seja, eles nem imaginavam que era uma emboscada, tá? Que Josué estava fazendo. Eles nem imaginavam a emboscada. Nem imaginava a emboscada. Meu Deus. Desde então, vamos lá pro 18. Desde então... Nossa, tem hora que eu me ajeito, tem hora que eu acho que tá longe, tem hora que eu acho que tá baixa. Aí eu levanto a câmera, ponho câmera, vocês me perdoam, vou me ajeitando conforme dá, tá bom? Acho que ficou melhor agora, né? Diz assim no 18. Disse então o Senhor a Josué: estenda a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai. E assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade e tomaram e depressa a incendiar. Então foi tudo muito rápido, né? Então o Senhor falou assim: Josué, aponta aí a lança. Aponta. Aleluia, né? Então é o que tu tem aí. Então tô dando aí nas tuas mãos, ok? E igreja, olha, é tremendo, né? Oh, aleluia. Deus tem maneiras de trabalhar diferente, né, igreja? Glória a Deus por isso. Vamos lá pro 20. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tinha para onde escapar, pois os israelitas que fugiram para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que dessa subia a fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai, né? Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Então os israelitas os mataram sem deixar sobreviventes, nem fugitivo. Então foi uma matança geral, né? E às vezes as pessoas não sabem da história e falam: ai, mas Deus mata. Gente, é uma história de amor de Deus com o povo de Israel, né? Então, assim, esse povo é um povo que Deus abominava porque era pagão. Então, assim, e a salvação era somente para o povo de Israel. Os demais povos não tinham no Velho Testamento a salvação, amém? Salvo quando alguém tinha fé e era enxertado ali no meio do povo de Deus, como a prostituta Raabe, ok? Agora, eu e você fomos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. João 3, João 15, João 16 fala sobre a videira, né, verdadeira que é Cristo, ok? Vamos que vamos aqui. Então, é muito tremendo, né? Oh, aleluia, glória a Deus, né? Então, a gente vê aqui o trabalhar de Deus aqui de maneira tremenda. Vamos lá pro 23. Mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué, né? Levaram o rei. Não entendi por quê. Vamos entender? Isso tem algo aqui que vocês vão entender. Vamos lá. Porque essa operação em conjunta foi tremenda, né? Enquanto um atacava a cidade, o outro, né? Igreja, é coisa para Deus, é uma das suas estratégias de Deus, né? Deus, ele fala para mim, para você nessa noite, que ele tá dando estratégia para mim, para você, guerrear contra os inimigos da nossa alma. Você toma posse, né? Deus tá falando no meu coração agora, Senhor. Amanda Surya, me decomanaira, Amanda sai, né? Eles vão ter que fugir, eles vão ter que sair do nosso caminho. Arabanda Surya, porque é maior que está conosco do que aquele que está no mundo. No nome de Jesus, né? Todo mal, contrário, toda artimanha que estava sendo feita por Satanás para mim, para a tua família, Deus está jogando por terra, nesta noite, desfazendo as obras malignas, obras de macumbaria, de feitiçaria, de perseguição, de levante, Deus está jogando por terra. Receba, não sei onde é que você está, que dia é hoje para você, que ano que é, mas receba, porque grande é o livramento de Deus para a tua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. E diz assim no 24. Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde os tinha perseguido. Eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que lá havia ficado. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia, né? Quem não entende, né?
12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia, era toda a população de Ai. Pois Josué não recuou a lança ao exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais. Olha só, Israel se apossou do quê? Porque Deus já tinha dito, né? Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos. Por quê? Porque Deus havia dado uma ordem, ok? Deus havia dado uma ordem, tá? Que era para se apossar, ok? Dos despojos, das coisas de Israel, né? Se apossar dos despojos. E aí, vamos continuar. Dos despojos, vamos lá. Daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado. Então, Deus tinha dado uma ordem. Vocês podem se apossar dessas coisas, ok? Já para, né, levar para o tesouro de vocês. Assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje, tá? Enforcou o rei de Ai numa árvore e ali deixou até a tarde, ao pôr do sol. Josué ordenou que tirasse o corpo da árvore e que atirasse à entrada da cidade. Sobre ele erguera um grande monte de pedra que pendura até hoje. Então, igreja, eles incendiaram, acabou com a cidade de Ai. A cidade de Ai, né, virou um Ai mesmo, ruínas, né? E não existe mais, tá? Já foi. Vamos lá, renovação da aliança no Monte Ebal. Sabe essa renovação das alianças, vocês lembram? A gente leu isso, tá? Em Deuteronômio, acho que 27, 28, bem no finalzinho, né? Vamos lá. Diz assim: então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés. O livro da lei de quem? De Moisés, né? Então, um altar de pedras não lavradas, na quais não usou ferramentas de ferro. Sobre eles oferecerão ao Senhor holocaustos, sacrifícios de comunhão. Então, algo que não foi usado ferro, tá? Algo que era feito ali nas pedras, algo... Vamos continuar. Ali na presença dos israelitas, Josué copiou as pedras nas pedras da lei que Moisés havia escrito, ok? Então, era algo manual, ok? Não era para talhar, não era para quebrar nada, ok? Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com seus líderes e seus oficiais e seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança. E o Senhor, diante dos sacerdotes levitas que os carregavam, metade do povo estava em pé defronte do monte Gerizim, a metade defronte do monte Ebal, tudo conforme Moisés, os servos do Senhor, tinha ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Então, a gente sabe, né, que antes de Moisés morrer, ele deu várias instruções para o povo, né? Principalmente no tocante que diz quando estivesse tomando posse da terra prometida, que é a terra que mena leite e mel, ok? E aí diz assim, no 34, em seguida Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. A gente sabe das bênçãos e da maldição, se forem, né, diz assim, se obedeceres a Deus, serão cabeça em todas as nações, mas se não, né, todas as nações, vamos supor não, diz assim, se vocês não, eu gosto dessa parte, eu vou ler aqui, que é muito interessante, as pessoas adoram falar, irmão, você é cabeça e não cauda, irmão, você é cabeça, irmão, você não é cauda, não, mas tem um detalhe, tá bom? Vamos lá, aqui, ó, no 20, vamos lá pro 28, diz assim, ó, 28, versículo 13. Só esse versículo, porque é muita coisa. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não cauda, se obedecer os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhe dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Se o que? Obedecerem o que Deus deu para o povo de Israel. Aí, já nas maldições está lá. No versículo 43, né? Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais e cada vez mais vocês regredirão. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão cabeça e vocês serão cauda, né? Então, estava tudo ligado no tocante da lei e os mandamentos. Se vocês obedecerem, serão abençoados. Se não, serão amaldiçoados. Vamos prosseguir. No 35, aleluia, santo Deus de Israel,
Oh, glória a Deus, é tremenda, igreja, o que Deus faz, igreja, aleluia. Igreja, eu amo ler a palavra do Senhor. Tem dia que eu fico enrolando, é uma luta, você não tem noção a luta que é pra mim, né, trazer a palavra pra vocês aqui, tá? Não, é coisa assim, difícil, tá? Não é fácil, eu e Deus sabe a luta que é, tá? Não é fácil, igreja. Tem dia que eu falo, meu Deus. Tem dia que eu falo, meu Deus, o que é isso? É difícil, viu? Mas temos que levar o evangelho sério, genuíno e puro, tá bom? Vamos lá no 35. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive as mulheres, crianças e estrangeiros que viviam no meio deles. Então, Josué, ele tinha todo o cuidado de falar da lei, conforme Moisés havia lhe ensinado que tinha que passar para o povo, né? Porque o povo, no tocante da lei, o povo tinha que estar ali, ó, sabendo o que era bênção e o que era maldição. Deus não tinha eles por inocente, né? Porque foi dada a lei e o mandamento para o povo de Israel. Então, eles cumpriam. No entanto, que, como eu posso dizer, que tinha, né, na Arca da Aliança, né, ali, do lado ali, ficava do lado ali, os mandamentos ali e a lei ali para eles, os sacerdotes, quer dizer, para eles não esquecerem, né, de passar para o povo, né? Porque era muito sério. E é, né? Porque o que diz respeito a nação de Israel diz respeito a todos, não era somente a um. A gente viu no caso de Acã, amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês venham ter aí uma semana abençoada aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo possa falar melhor aos vossos corações aquilo que eu não pude falar, amém? Fique na paz.